vai falar de tempo, por isso eu até reclinei a cadeira aqui, eu tô falando de forma mais confortável. Eu preciso que antes da gente começar qualquer coisa, a gente vai tocar em tempo, vai falar sobre perdas, é importante que você entenda como tudo funciona e a gente vai começar assim, ó. No primeiro momento você vai fazer a respiração, vai trazer o ar pelo nariz, vai segurar no pulmão, né? Contar até 5 e depois soltar pela boca. Eu já vou te explicar o porquê disso. Vamos lá? 1, 2, 3, respirou. Segurou. Segura. Média em 5 segundos. Soprei. De novo. Respirou. Segurei. 5 segundos, eu vou soprar agora, só que quando eu for soprar, vou soprar um pouco mais forte, ó. Mais forte. A última vez, respirei pelo nariz, segurei, vou soprar pela boca. Fiz isso 3 vezes e agora você vai entender que a gente está fazendo isso como forma de relaxamento. A gente está relaxando, está colocando o batimento cardíaco em dia, colocando ele no lugar, e agora a gente começa a falar sobre tempo. O que é o tempo e por que a gente sofre tanto com relação ao tempo? Por que a gente não consegue programar as coisas na nossa semana e cumprir? Por que a gente muitas vezes tem dificuldade em planejar a nossa semana e cumprir com aquilo? Exatamente porque a gente não tem a noção exata do que é o tempo. Lembrando que quem passou pela mentoria Sonar vai se lembrar dessa matéria, mas o tempo ele se divide em 3. O tempo cronológico, o tempo biológico e o tempo real. Aqui nós vamos falar basicamente sobre o tempo real. O que é o tempo real? É aquele tempo que tem 24 horas e ele não mudou. Na verdade, quem mudou foi você. Você que deixa as prioridades de lado. Você quem não coloca para você recompensas. Você não coloca para você aquilo que é melhor para você. Se eu pegasse seu celular agora, eu ia entrar em configurações no seu Instagram e eu ia lá em atividades e a gente ia ver quanto tempo você desperdiçou, né, no seu Instagram. Eu poderia entrar no Google do teu celular e ver quanto tempo você gastou em ligações, em quanto tempo você gastou na internet, muitas vezes passando para baixo, para cima, igual você faz com a televisão, né? Você não deixa num canal, você fica mudando de canal o tempo todo. E aí a gente vai ter noção de quanto tempo a gente desperdiça com coisas que não são prioridades. E aí as coisas que são prioridades passam a não ter valor. O tempo real é o tempo mais precioso que a gente tem. E muitas vezes a gente se frustra ao longo de uma semana, não porque a gente não cumpriu com aquilo que planejou, mas até aquilo que a gente planejou mal. A gente não sabe colocar em prática coisas que a gente aprendeu e a gente acha que o tempo todo a gente está correndo atrás do tempo, quando na verdade a gente planejou e se frustrou e procrastinou mais uma vez. A sensação de procrastinação traz uma perda para a gente, porque na verdade você vai se sentindo incapaz, vai se sentindo menor, vai se sentindo incompetente. E é a grande sensação da maioria de nós. À medida em que a gente entende o tempo e o tempo real, a gente começa fazendo um planejamento sobre o tempo. Depois a gente começa a fazer uma gestão do tempo. E por último a gente começa a remir o tempo, ou seja, governar sobre o tempo. A minha semana, antes de eu entender isso, eu trabalhava 12, 15 horas por dia e chegava no final do dia cansado, né? E com aquela sensação de incapacidade. Poxa, o tempo acabou, eu já estou cansado, esgotado e não consegui fazer tudo que eu precisava. E isso acontece porque eu não entendia como planejar e como remir o meu tempo, como governar sobre o tempo. Hoje, entendendo dessas coisas, eu passei a
primeiro, planejar o meu tempo, foi a primeira etapa. O planejar o tempo é mais ou menos isso aqui, ó. Você listar o que você precisa fazer, né? No momento em que você vai cumprindo com isso, você vai riscando isso e se dá uma recompensa no final do dia. Então, eu gosto muito de comer, não preciso esconder isso nada de ninguém. Então, eu faço o meu planejamento e quando eu planejo, eu coloco uma recompensa lá no final do meu dia. No final do meu dia hoje, eu vou fazer algo que me dá prazer, né? Então, eu vou comer, vou tomar um sorvete. Ao completar, e eu tenho que completar todo o meu planejamento, eu me dou essa recompensa e automaticamente, aqui dentro do meu cérebro, o meu inconsciente vai entender que todas as vezes que eu estabeleço, que eu planejo algo, uma meta para aquele dia e eu cumpro, existe uma recompensa lá na frente. Muitas das vezes a gente deixa essa recompensa para se dar no final de semana. E não cabe essa recompensa porque a gente já não planejou, não faz uma boa gestão do tempo e a gente vai só ficando pior. E aí a gente acaba jogando esse planejamento, essa meta, esse sonho lá para o dia 31 de dezembro e a gente também não consegue cumprir e a gente vai ganhando o que a gente chama de espírito de fracasso. A gente vai ficando cada vez pior e isso vai nos fazendo muito mal. Quando eu entendo isso, eu passo a governar, passo a fazer uma boa gestão do meu tempo, e agora eu passo a governar o meu tempo, aquelas 12, 13, 15 horas que eu fazia de rotina diária, que eu não cumpria, né, não me dava recompensas e vivia cansado e tudo mais, caiu agora para 6 horas. Então eu trabalho 6 horas por dia, e nessas 6 horas o meu rendimento é igual ou maior às 12, 15 horas que eu fazia antes. Por quê? Porque eu não perco tempo. Eu planejo, eu executo. Eu planejo e executo. Planejo e executo. No final disso, quando eu cumprir todas as minhas metas, eu me recompenso. Essa recompensa cria um gatilho de recompensa e isso se torna automático. A minha lista de afazeres, de metas, vai aumentando e eu cada vez mais vou cumprindo e vou me recompensando. No final de semana eu não preciso de recompensa. Diariamente eu já me dei recompensas e o meu final de semana é dedicado a outras coisas que me fazem bem. A sensação de frustração, de procrastinação, de pequeneza vai sumindo da minha vida e eu começo a entender que eu sou capaz, que eu sou competente, que eu sou bom no que eu faço. E isso vai gerando um ambiente interno dentro da minha inconsciência a respeito de quem eu sou conscientemente. Também trazendo do sonar, o nosso nível de inconsciência trabalha com 95% da nossa capacidade, enquanto o nosso nível de consciência, decisão, razão, trabalha com apenas 5%. Então essa luta é muito injusta, inconsciente 95%, consciente 5%. Se eu não trabalhar recompensa, planejamento, gestão do tempo real, eu nunca vou conseguir fazer com que eu saia da área da frustração, da procrastinação para o sucesso real. Porque tudo isso está aqui dentro dos 95%. E toda vez que eu tentar usar esses 5%, os 95% vão abafar ele. Se você entendeu toda a questão de tempo, é necessário que você comece a praticar. No grupo vão ficar algumas coisas a respeito de desafios para você colocar isso em prática sobre tempo, testando a sua procrastinação, o seu planejamento diário. E se você cumprir com isso, você vai começar a entender algumas coisas a respeito de tempo real e de como, primeiro, fazer uma gestão dele e depois dominar sobre o tempo real. Abração, espero que você goste, E assim que você assistir esse vídeo, você vai lá no grupo Sala 7 e vai dar um feedback sobre ele. Abraço! Bum!